Fala vestibulandos, sejam bastante bem-vindos. Eu sou o professor Sérgio Campos, professor de redação e de linguagens aqui do Évora Vestibulares, e hoje eu vou analisar uma redação nota 1000 da UFMS para essa prova que vai acontecer agora em dezembro de 2022. Seja bastante bem-vindo, tá? Saiba que o ano que vem, 2023, o Évora Vestibulares terá cursos isolados específicas de todas as disciplinas, tanto na modalidade presencial aqui em Campo Grande, quanto em modalidades online. Quer saber mais? Entra no nosso Instagram, siga-nos ali que você vai ter acesso a todas as principais informações. E hoje, tá, queridos, eu quero mostrar para vocês detalhes muito delicados dessa prova de redação que, infelizmente, não existe um padrão exato, nós não sabemos exatamente o que esperar dessa prova e vou mostrar para vocês hoje o porquê que eu estou dizendo isso. Quero inicialmente, tá, antes de passar a aula, passar uma dica para vocês muito importante, tá? Eu compus, junto a uma equipe muito especial de professores, uma cartilha, tá? Nós compusemos um grupo que fizemos uma cartilha sobre redações nota 1000 da UFMS. São 6 redações nota 1000 avaliados por esses professores incríveis, a professora Kelly, a professora Milene, a professora HB, o professor Sandro e eu. 6 redações em que nós analisamos não só essas 6 redações de nota 1000 que foram analisadas por cada um dos professores, nós pusemos também, tá, moçada, os problemas que tem tido nas correções dos últimos anos. Infelizmente, as redações da UFMS nos últimos anos têm sido palco de muitas polêmicas no sentido da divergência e da incompreensão de algumas notas. A cartilha detalha bastante sobre isso, tá, queridos? Então, se vocês entrarem em qualquer um desses perfis, desses professores, vocês vão ter acesso a essa cartilha muito especial, que hoje eu vou mostrar para vocês uma redação nota 1000. Mas aqui você vai ter acesso às outras 5 redações nota 1000 também, para que você avalie 6 redações de maneira bem interessante, tá? Primeira coisa que eu quero falar para vocês, perfil da prova de redação da UFMS. Depende se você vai tentar essa prova pela primeira vez, é muito importante você entender o perfil. E para você eu tenho uma notícia muito triste. Professor, qual é o perfil de redação da UFMS? Não sei. Não sabemos. Eu vou te mostrar para vocês o porquê. Eu vou mostrar para vocês o porquê, porque olha só, em 2019 para 2020, foi o primeiro ano que houve a prova de redação da UFMS. Eu vou mostrar para vocês, em 2019, houve um perfil de tema. Havia muita dúvida, muita interrogação sobre como seria essa prova de redação, por não ter tido histórico nenhum anteriormente. E aí, quando veio, moçada, foi um modelo absurdamente diferente. E vou mostrar para vocês agora, no primeiro momento. Ó, esse aqui foi o vestibular de 2019 para 2020. Considerando a abordagem de cada um dos 6 motivadores, reflita e elabora um texto interpretativo argumentativo a respeito de como as contribuições da ciência e da tecnologia se fazem presentes no cotidiano de todos nós, tomando como eixo para sua discussão um ou mais dos seguintes tópicos: desenvolvimento humano, sustentabilidade, progresso industrial e econômico, desigualdades sociais. O que aqui foi diferentão de todo e qualquer vestibular? Não veio o tema negritado. Aí você vê que o tema é aqui, ó. Como as contribuições da ciência e tecnologia se fazem presente no cotidiano de todos nós. E aí, isso você podia escolher de 1 a 4 eixos temáticos. Moçada, não tem vestibulares no Brasil que te dão essa opção. Olha, escolha dentro desses 4 aqui, um ou os 4. Foi muito complexo, muito complexo. Tive o privilégio, tá, moçada, de nesse ano, tá, em 2019 para 2020, apenas 2 alunos tiraram nota 1000 na UFMS. Eu tive o privilégio de ter tido um desses alunos, que foi o Matheus Maciel. Enfim, o porquê ele tirou nota 1000 era compreensível. Mas por que vários outros alunos que fizeram uma redação muito parecida à dele não tiveram essa mesma nota? Foi muito estranho. Mas, entre aspas, aceitável, porque era o primeiro ano da banca, né, ela está desenhando um perfil. O detalhe é o seguinte, em 2020 para 2021, foi o segundo ano de elaboração, e veio esse tema aqui. Possíveis razões para manifestações de intolerância, suas características e algumas suas consequências para a sociedade como um todo. Intolerância. Possíveis razões, características e consequências. Moçada, o que não é normal em vestibular? Vestibular colocar 3 eixos temáticos. 3 recortes. Palavra-chave foi intolerância. Só que aí sobre intolerância ele colocou possíveis razões, ou seja, causas, características e algumas consequências. Foi um ano muito delicado. Porque assim, professor, eu tinha que falar dos 3? Porque geralmente são 2 parágrafos de argumentação, né? Se eu pusesse os 3, o que eu faria? Em um parágrafo falaria de 2 recortes? Para no segundo parágrafo falar de um só? Foi um ano, tá, moçada, também de muita dúvida, tá? Enfim, 2021 eu tive o privilégio de ter tido o Renan Lopes, que tirou nota 1000 nesse vestibular aqui. E, enfim,
Aí, houve um tema do PAS também muito complexo. Queridos, visualizem o como que a banca está com dificuldade de ter um perfil de tema. Imagina que você vai fazer esse tema aqui. Foi a prova da terceira etapa do vestibular seriado da UFMS. A importância de garantir o acesso à cultura para todos os indivíduos, assim como suas implicações para o desenvolvimento e o progresso dos cidadãos e das sociedades em nível de igualdade. Olha para mim. Você consegue resumir qual foi o tema? Eita, professor, cultura, acesso a todos, desigualdade. Olha o tamanho da complexidade da abordagem que eles fizeram. Então, de novo, a primeira vulnerabilidade é não ter um perfil claro. E agora, o último vestibular, que é a redação nota 1000 que eu vou mostrar para vocês, o tema foi esse. Aspectos vinculados à importância do episódio do grito de Dom Pedro I para o Brasil do século XIX e o que ele ainda significa para o Brasil do século XXI. Olha a novidade. 2 eixos temáticos. A importância do grito do século XIX e o que representa o século XXI. Visualizem, olha aqui para mim. Em 2019, era um tema amplo, a ciência e tecnologia, e você tinha 4 hipóteses de escolher um recorte temático. Em 2020, ele colocou 3 recortes temáticos. Intolerância, possíveis razões, características e consequências. Enfim, em 2021 para 2022, puseram 2 eixos temáticos. Então, de novo, é uma banca que está desenhando o seu perfil. Então, de repente, você está acostumado com vestibulares de VUNESP. Caramba, a VUNESP é muito sólida. De repente, você está acostumado com o vestibular Federal Santa Catarina. É muito sólida. A UFMS não tem essa solidez ainda, tá? E, queridos, o tema do vestibular, do PASSE, tá? Do mesmo ano, aspectos motivadores da relação entre o homem e os animais de estimação, características e possíveis implicações desse relacionamento para o futuro da humanidade. Percebe que aqui já foram 3 eixos temáticos, né? E é uma coisa meio apocalíptica, né? As implicações desse relacionamento para o futuro da espécie humana, como se essa relação com os animais trouxesse alguma ameaça, né? Enfim, pessoal, inicialmente, a abordagem temática é um desafio. Então, para você que vai fazer o FMS, na hora em que você vira o tema, cuidado com aquilo que você está acostumado em vestibulares mais tradicionais. Bem, não existe um padrão claro, acabei de demonstrar para vocês. Agora, não só isso, existe a expectativa muito grande de uma novidade para essa edição de 2023, tá? A prova vai acontecer agora dia 4 de dezembro de 2022, tá? Para a edição de 2023. Isso aqui eu mostrei para meus alunos uma foto que foi tirada em abril. A FAPEC postou uma foto indo visitar a VUNESP em São Paulo. A equipe FAPEC realiza visita técnica na VUNESP. A FAPEC é a banca que elabora o vestibular da UFMS. O que eu mostrei para os alunos? Queridos, isso é muito importante. Saber que a FAPEC está sendo capacitada pela VUNESP pode ser uma mudança de perfil muito forte. Se até agora a FAPEC não conseguiu um perfil específico, de repente ela agora está vendo uma banca seríssima e muito boa, em que agora, de repente, ela vai conseguir, né, se apresentar. E aí, em agosto de 2022 agora, houve um simulado, tá? A UFMS fez um simulado de um vestibular digital. E o que acontece? Nesse vestibular digital que aconteceu no dia 14 de agosto, foi aplicado pela própria plataforma da VUNESP. Então, opa, peraí. A FAPEC foi fazer uma capacitação na VUNESP. A VUNESP emprestou o site dela para fazer esse vestibular digital da UFMS. Isso demonstra um vínculo muito forte entre as duas instituições. E eu tive o privilégio, moçada, eu tenho curso online, e eu tenho um aluno que ele é de Itaquiraí, Vitor Maier. Um aluno incrível. E o que aconteceu? Esse Vitor Maier fez o vestibular da UFMS. E, queridos, qual foi a alegria? Ele tirou nota 1000. Deixa eu mostrar para vocês aqui. E o tema foi esse. O incentivo à leitura na escola, entre a obrigatoriedade e o prazer de ler. Para te deixar um pouco mais inseguro, entre aspas, tá? Em 2019, era um tema e 4 possibilidades de recorte temático. 2020, 3 recortes temáticos. Ano passado, 2. Aqui está bem no modelo VUNESP. Você tem uma palavra alfa, incentivo à leitura na escola. 2 pontos. Primeiro recorte temático, obrigatoriedade. Segundo recorte temático, o prazer de ler. Ou seja, moçada, o que eu quero mostrar para vocês? A UFMS hoje, a FAPEC, que faz a prova, tem um perfil claro? Não. Professor, o que esperar da prova para esta edição de 2022 para 2023? Francamente, não sei. E eu não estou dizendo isso para vocês, para trazer insegurança, mas é para você ter uma noção realística do que vai acontecer na prova. Vai ser um teste para todos. Alunos, vocês e para professores. Então, eu e toda aquela junta de professores, né?
HB, Sandro, Milene, Kelly, nós hoje ficamos atentos para saber o que vai acontecer dessa prova. Mas já saibam que não existe uma estabilidade. Beleza, passei esse primeiro panorama. Último momento da aula, eu quero avaliar com vocês uma redação nota 1000. Olha só. Vamos aqui, queridos. Só um comentário, tá? A produção nesse corte me avisou que eu escrevi errado, tá? No slide anterior, que estava século XIX, século XIX. Enfim, aqui já está corrigido o tema da redação nota 1000 que eu vou mostrar para vocês, tá? Aspectos vinculados à importância do episódio do grito de Dom Pedro I para o Brasil do século XIX e o que ele, o grito, ainda significa para o Brasil do século XXI. Tema pesadíssimo, tá, moçada? É difícil de você conseguir canalizar, de você conseguir entender. Então tem sido um desafio a questão da proposta temática da redação da UFMS, tá? A mesma banca FAPEC faz a prova também da UEMS. Eu vou gravar com vocês, tá, moçada, um vídeo de uma redação nota 1000 da UEMS em que o tema foi mais simples. Então existe a possibilidade que, assim, que pese haja toda essa complexidade de tema, de talvez a FAPEC agora apresentar um tema mais simples, porque a UEMS apresentou um tema mais simples. Mas enfim, vamos lá. Essa é a redação que eu quero avaliar com vocês. Redação que não teve título. Então, tá, moçada, a gente pode concluir naturalmente. Título na UFMS é obrigatório? Não é obrigatório. Se de repente, numa provável mudança na proposta venha escrito que você tem que colocar título, não tem o que discutir. Aí é obrigatório, você tem que colocar. Se não puser nada, a UFMS tem um histórico de redações nota 1000 em que os alunos não puseram título, tá? Fez 4 parágrafos, introdução de 5 linhas, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. Vamos avaliar juntos? Acompanhe comigo, moçada, olha só. Temática de grande importância versa sobre a proclamação da independência por Dom Pedro I. Tal proposição demonstra-se relevante por sua forte abrangência, haja vista que redirecionou o futuro da nação. Desse modo, a emancipação brasileira, com suas peculiaridades e avanços, foi ímpar para a construção de uma identidade nacional no século XIX e continua sendo exaltada no século XXI. Portanto, torna-se indispensável a análise desse quadro. Visualize que ela apresenta o tema e ela faz o devido recorte temático. Ela fala sobre o século XIX e fala também do século XXI. Esses recortes temáticos propostos ali no tema, a aluna deixa bem claro na introdução dela. E visualizem, são 5 linhas e foram 4 períodos. Períodos curtos são muito bem-vindos na sua produção. Esqueça aquela coisa de fazer períodos muito extensos, tá? Faça períodos curtos e objetivos. Foi o que ela fez aqui. Não ficou afrescalhando com vocabulário, tá? Foi muito diretiva. Então ela fala sobre a independência de Dom Pedro I, a questão do grito, o século XIX, que representa o século XXI. Tranquilos? Olha só, introdução simples, 5 linhas. Agora, no desenvolvimento, ela literalmente desenvolve. Acompanhe comigo. Sem dúvida, a independência brasileira contou com peculiaridades quando comparada à emancipação de outros países da América Latina. Ponto. Um exemplo concreto dessa anomalia foi a permanência do sistema de monarquia no Brasil, com Dom Pedro I simbolizando o império e todas as características inerentes a esse modo de governo. Tal retrocesso se destoa das nações latino-americanas, como o México, que, após proclamar a independência, adotou a república para garantir maior participação popular e direitos civis igualitários. Mantendo essa linha de raciocínio, o geógrafo brasileiro Milton Santos, em seu livro Território e Sociedade, estimulou o estudo da geografia humana, a qual visa a compreensão da humanidade a partir de seu histórico geográfico, político e econômico, confirmando que o meio social exerce influência sobre o corpo social. Sob esse viés, infere-se que muitas desigualdades persistentes na atualidade remetem à continuidade da monarquia no Brasil, uma vez que não foram concebidas, de imediato, mudanças favoráveis às classes pobres do século XIX. Diante disso, nota-se a interligação do passado com o presente na história nacional. Olha que parágrafo incrível, queridos. O tema falava sobre o século XIX e século XXI, e aqui ela fala sobre o século XIX. E como o século XIX respingou até hoje. Então, muito legal, porque ela faz uma argumentação por comparação. Então, caramba, olha, o Brasil foi diferente de outros países da América Latina, e ela dá exemplo concreto. E, linguisticamente, ela deixa claro isso para o corretor. Visualizem, queridos, que todo início de período, ela linguisticamente deixa bem claro para o corretor a sequência dela. Isso aqui é aquela competência 4 da prova, que é a questão da coesão e coerência. Ela fala, um exemplo concreto dessa anomalia. Tal retrocesso, olha esse início aqui, mantendo essa linha de raciocínio, sob esse viés, diante disso. Então o tempo todo ela começa um período fazendo menção ao que foi dito anteriormente.
e mostrando uma sequência lógica. Então o que ela diz? Olha, os outros países puseram a república. Nós, anomalamente, mantivemos uma monarquia. E isso fez com que houvesse desigualdades que permanecem até hoje no Brasil. Então olha que legal, a importância do grito no século XIX. Esse grito foi importante porque manteve uma monarquia e foi um regime político que acentuou desigualdades no Brasil. Então muito, muito legal o raciocínio dela. Ela faz uma citação, cita o geógrafo Milton Santos, cita, explica e assimila um exemplo concreto como ela fez aqui. Parágrafo incrível dessa aluna. Olha o desenvolvimento 2, como que ela produz. Olha a consistência argumentativa disso. Além disso, a emancipação do Brasil precisou ser encarada pela sociedade com um olhar heróico e surpreendente. Para que isso se efetivasse, muitos intelectuais da época foram convocados para darem à independência significado e popularidade entre o meio social. Dessa forma, quadros, poemas e canções como o hino nacional decoraram o espaço coletivo brasileiro do século XIX e até os dias atuais são símbolos do patriotismo. Segundo esse pensamento, o jornalista britânico Matthew d'Ancona postula, em suas análises, que a verdade se molda a partir do que se quer dela. Por essa perspectiva, percebe-se que o famoso grito do Ipiranga e as imagens milimetricamente construídas a partir desse episódio foram planejados para oferecer um sentimento de pertencimento e identidade aos brasileiros, mudando, se fosse preciso, os personagens que participaram do ato e o modo como ele ocorreu. Então olha que interessante, moçada, quando ela fala sobre a importância do grito, o como que ele foi muito heroificado. De novo, ela faz uma citação. Queridos, no meu curso de redação, eu passo para os alunos um momento em que eu chamo de conceito farol, em que eu explico para esses alunos uma lógica de raciocínio para que literalmente funcione como um farol na hora da prova. Então, caramba, etnocentrismo, pós-verdade, necropolítica, sociedade do cansaço, tecnicamente assim, conceitos baseados em filosofia e sociologia para que o aluno possa, no dia da prova, assimilar. E eu passei para os alunos sobre esse Matthew d'Ancona, que ele falava do princípio da pós-verdade, que muitas vezes as pessoas elas interpretam a realidade da maneira como elas querem. E foi feita toda uma engenharia, todo um trabalho para que essa questão da independência, que o grito fosse heroificado. E grande parcela da população realmente adotou essa ideia. Então, enfim, ela conseguiu abordar exatamente sobre essa importância do grito aqui, nesse parágrafo, desenvolvimento 2, com períodos curtos, objetivos e muito diretos. E, queridos, para finalizar, olha a conclusão dela, olha aqui para mim. Conclusão de o FMS não tem propósito de intervenção. Não tem. É você reafirmar o tema e você resumir, sintetizar aquilo que foi a sua argumentação. Olha o que ela fez. Portanto, o episódio do grito de Dom Pedro I ainda possui significado grandioso para a sociedade atual. Assim, unindo identidade nacional e análise histórica, a independência merece uma análise crítica dos brasileiros para não ser esquecida e ter suas peculiaridades devidamente reconhecidas. Dessa maneira, será solidificado um corpo social mais nacional, mais racional e avançado, em cujos ideais de território e sociedade e Matthew d'Ancona se poderá confiar. Olha que legal, foram 5 linhas, e aqui ela fez 3 períodos, Primeiro período aqui, segundo período aqui e terceiro aqui. Foram 3 períodos. Períodos curtos, diretos e objetivos. Ela retoma o tema, a importância do grito, e muito legal que no final, ela cita o que ela falou no desenvolvimento 1, que ela falou do território e sociedade, do Milton Santos, e falou do Matthew d'Ancona, que foi a citação que ela fez no desenvolvimento 2. Então ficou uma conclusão muito bem amarrada, porque sintetizou o que foi a redação dela. Queridos, visualizem um excelente domínio de norma culta, vocabulário muito direto, um tema com muito conteúdo e muita articulação. E essa daqui foi uma aluna incrível para quem eu dei aula por 2 anos, a Vitória Almeida. Era uma aluna de Dourados, fez o curso online de redação e tirou essa nota 1000 brilhante, incrível, que representa bem o que foi ela como aluna também durante o ano. Vocês viram a redação dela, e esse tipo de redação, tá, moçada, não é um produto de 3 meses, 4 meses. É um produto sólido de alguns anos de preparação e muita dedicação dos alunos. E a Vitória brilhantemente conseguiu essa nota 1000 e hoje, merecidamente, é acadêmica de medicina da UFMS. Queridos, esse vídeo foi para mostrar um exemplo concreto para vocês do que esperar na redação da UFMS. Saibam que existem expectativas para que haja alguma mudança, porém as competências se mantêm as mesmas. As 5 competências que a UFMS utilizou nessa redação aqui, a questão do caráter terceitativo, organização e progressão textual, adequação temática, coesão e coerência, emprego da norma culta, as competências se mantêm as mesmas. Então, essa aula, aquela cartilha de redação da UFMS, são instrumentos sólidos muito bons que podem ajudar vocês. Eu, de coração, espero ter ajudado vocês. Desejo uma ótima prova para todos vocês.
Um abraço grande, boa prova, bons estudos, sucesso!